Olá, estamos começando o nosso primeiro episódio do BitQuinta e hoje vamos falar sobre Bitcoin versus a taxa de juros do Fed. Estamos gravando hoje no dia 30/6 de 2022, numa quinta-feira, claro. Hoje saiu o resultado da inflação nos Estados Unidos. Inflação interanual de 6,3% em maio. Isso foi uma boa notícia. Os gastos dos consumidores também desacelerou acentuadamente. Isso significa que as medidas do Fed de aumento de taxa de juros pode estar começando a controlar a inflação. E isso é ótimo para os ativos de risco. Atualmente, o Bitcoin está cotado em $19.144 pelo CoinMarketCap e em $19.164 pelo CoinGecko. Em relação ao sentimento do mercado, estamos atualmente em extremo medo. Ele marca 11, esse índice. Observa que atualmente nós estamos em faixas que estivemos ali durante o coronavírus. Então, o sentimento do investidor em relação ao Bitcoin está realmente muito ruim. Mas não só em relação ao Bitcoin, mas em relação ao cenário atual. Se nós olharmos o VIX, que é um índice de volatilidade das opções em Chicago, que é chamado também de índice do medo, nós podemos observar que ele também está em patamares bastante elevados. Não tanto quanto esteve no Covid, porque ele chegou a marcar 66, mas está acima de 20, o que já é preocupante, né? Nós estamos vendo os mercados caírem de forma generalizada, tudo por conta do controle da inflação através da elevação da taxa de juros. Então, agora vamos para o nosso R para ver como o Bitcoin se relaciona e tem se relacionado com a taxa de juros. Estou aqui no programa RStudio e vamos fazer uma plotagem do Treasury de 10 anos. Vamos colocar aqui o título do Tesouro norte-americano. Aqui. Esse daqui é o Treasury de 10 anos. Hoje ele deu uma caída de 3,65%. Isso com certeza reflete o fato dos Estados Unidos estarem conseguindo controlar, as medidas estarem sendo favoráveis em relação ao controle da inflação. Então, vamos colocar aqui no R o Treasury de 10 anos e o Bitcoin esse ano. Vamos ver o comportamento que tem, como que o Bitcoin se comporta junto com o Treasury de 10 anos. Então, vou fazer a plotagem aqui. Isso durante esse ano, de 21 agora, né, de novembro de dezembro de 2021 até a data em que estou gravando, 30/6 de 2022. Observa que à medida que a taxa de juros de 10 anos vai subindo, o preço do Bitcoin vai caindo proporcionalmente. E essa proporção ela é tão linear que nós podemos fazer o seguinte exercício. Eu vou inverter o valor do título de 10 anos e vou plotar uma em cima da outra para vocês verem como essa relação é inversamente proporcional. Olha aqui, pessoal. Quando eu inverto, observa que eu inverti o título de 10 anos, coloquei 1 sobre o valor dele. Olha a linearidade. Eles possuem uma correlação, vamos ver mais ou menos, a correlação de 72%, uma correlação altíssima. Ou seja, subiu a taxa de juros, o Bitcoin vai cair.
Então, agora vamos verificar o título de 10 anos, esse título de tesouro. Tirei essa inversão que eu fiz. Vamos colocar os outros títulos. Então, aqui temos o título de 5 anos e aqui o título de 30 anos. Então, vamos ver como que o Bitcoin está se comportando em relação a todos esses títulos, com os demais anos, né? Então, estamos trabalhando com os títulos de 5, de 10 e de 30 anos. Vamos rodar isso aqui. Da mesma forma, pessoal, todos esses títulos variam de forma praticamente similar, com pequenas aberturas, mas todos eles são inversos ao preço do Bitcoin. Esse daqui, fazendo esse X aqui, essa perna, é o Bitcoin. Ok? Então, vamos colocar agora também não só os títulos, mas vamos colocar o mercado tradicional. Esse ano, vamos colocar o título de 10 anos, o SP500, a Nasdaq e o Dow Jones. E isso tudo junto com o Bitcoin, para ver qual que é o comportamento quando eu padronizo esses dados. Então, vamos rodar. Vamos plotar todo mundo junto. Observa que eu não estou logaritmizando o Bitcoin. Olha que coisa engraçada, pessoal. Todos se comportando da mesma forma. Ou seja, Bitcoin, Nasdaq e SP500 estão com a variação praticamente idêntica. Não os preços, as variações nos preços. Ok? Todas inversamente proporcional ao Bitcoin. Ao título de 10 anos. Em relação às correlações, olha isso. A relação entre o SP500 e a Nasdaq em 98%, entre a Nasdaq e o Dow Jones de 96%, entre a Nasdaq e o Bitcoin 91%. Ou seja, todas as relações entre SP500, Nasdaq, Dow Jones e Bitcoin, as correlações acima de 90%. E todas inversas ao título de 10 anos. Ou seja, pessoal, realmente a taxa de juros ela destrói o valor dos ativos de mais elevado risco. Isso olhando só o ano de 2022, desde o seu começo, ali no finalzinho. Agora, vamos colocar desde o começo de 2019, no final de 2019, para ver toda a escalada de juros e ver como que o Bitcoin vou colocar só o SP500, como que se comportou o Bitcoin em relação ao SP500, em relação à taxa de juro de 10 anos. Então, vamos fazer a plotagem. Vamos ver como eles se relacionaram. Aqui. Quando essa linha em verde é o título do tesouro, é o título do tesouro de 10 anos, a linha vermelha é o SP500 e a linha azul são os preços do Bitcoin. Então, nós observamos que o Bitcoin é o ativo que possui maior variabilidade, né? Ele possui observa que a volatilidade dele diminuiu bastante no ano de 2020, acompanhando bastante o SP500. Antes, a volatilidade dele era bem maior, observa, nos anos anteriores. Em relação ao SP500, ele vinha numa tendência de alta, numa tendência de vários anos de alta. Depois, no pico ali, no final de 2021, ele começou a vir em topos e fundos cada vez mais descendentes. E isso coincidiu exatamente
com o aumento da taxa de juros, ok? Então, nós observamos como o aumento da taxa de juros, como o dinheiro sem risco tem um efeito imenso em cima dos ativos de risco. Se a situação no mercado está ruim para o Bitcoin, para as outras altcoins, a situação encontra-se ainda pior. Vamos verificar no nosso R a relação com algumas das principais altcoins. Primeiro, vamos verificar a relação entre o Bitcoin e o Ethereum. Vamos colocar o ano de 2022 para verificar como está a correlação entre eles. Primeiro vamos fazer uma plotagem com os gráficos padronizados, ok? Nós observamos que a semelhança nos movimentos entre o Bitcoin e o Ethereum são enormes. Ou seja, quando o Ethereum cai, o Bitcoin cai. Quando o Ethereum sobe, o Bitcoin sobe. Nesse ano, ela foi imensa. Ou seja, o mercado não vê muita diferença entre os dois ativos no que diz respeito à variação. No entanto, eles são diferentes no que diz respeito a preços, lá no CoinMarketCap. Vamos verificar qual é a correlação entre eles. Olha, esse ano a correlação entre o Bitcoin e o Ethereum está em 98%, ou seja, está próximo do máximo, que é 1. Seria a correlação máxima. Então, os dois ativos vêm se comportando de forma muito similar. Agora, vamos ver a relação entre o Bitcoin e algumas altcoins, aquelas principais. Então, coloquei o Bitcoin com a ADA, o Ethereum, a BNB e a XRP. Vamos verificar de 2019, no final de 2019, até a data atual, para verificar se encontramos algum padrão. Novamente, os preços padronizados. Vamos rodar o nosso algoritmo. Está calculando, são vários ativos, né? Demora um pouquinho. Isso. Pronto. Nós observamos que continua aquela mesma dinâmica. O Bitcoin cai, as altcoins caem. O Bitcoin sobe, as altcoins sobem. Durante o bull market, eles perdem um pouco dessa correlação. No entanto, nesses períodos de baixa, eles ficam com altas correlações, como antes do bull market. Então, dando a entender que realmente nós já estamos em um período de baixa. Ok, então essa é a relação com as altcoins. Atualmente as altcoins sobem, o Bitcoin sobe. As altcoins caem, o Bitcoin cai. Agora, pessoal, vamos fazer algumas previsões de preço para algumas datas no futuro. Vamos fazer para a próxima quinta-feira, quando vai ser a nossa próxima BitQuinta. Ok? Então vamos para o nosso programa YAG Trader e vamos fazer algumas previsões para o preço do BTC, USD. Hoje nós estamos no dia 30, quinta-feira. Vamos fazer para o próximo dia 7, que é a próxima quinta-feira. Então vamos calcular. O programa está calculando. Encontramos um modelo regular com uma estimativa pessimista indo até $14.575 e uma perspectiva otimista indo até 32.643. Vamos fazer também para os dias próximos para termos ali uma margem de segurança. Então, poderia descer até próximo aos 14.600.
Agora, vamos ver para um dia anterior, novamente, podendo ir até 15.100 como expectativa pessimista e otimista até 29.714. Então, ali também próximo aos 15.000. E para o dia 8, que seria um dia depois, vamos fazer os cálculos. Novamente, os preços podendo descer até 14.700 e subir até 32.000 aproximadamente. Então, temos estimativas pessimistas e otimistas. Falar nisso, vamos verificar como ficaram as nossas últimas previsões. Fizemos um vídeo fazendo previsões para o preço de fechamento em junho, no final de junho. Para o dia 30, vamos verificar como ficou. Estaria hoje, vamos fazer o preço para o final do mês, BTC USD. Ok? Então, eu vou fazer uma previsão para o dia 30. Ok? Vamos fazer várias previsões nesses dias para ter uma margem de certeza bem grande. Então, ele está calculando, encontramos o modelo regular. Nesse modelo, ele está indo de 18.439 até 43.000. Então, pessoal, o preço hoje, no dia 30, quando eu gravo, está em 19.137. Ficou bem próximo da expectativa pessimista do nosso último vídeo, ok? Então, com essa previsão, eu termino por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.